Eu imaginei que o líder do governo estivesse chegado aqui hoje na tribuna para defender a proposta de readequação fiscal para este ano, que foi apresentada agora há pouco na Comissão de Assuntos Econômicos pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Achei que esse era o tema porque, veja, vai depender da Câmara e do Senado votarem uma readequação à lei já aprovada por nós, alterando as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2016. Nós vamos mudar a lei orçamentária para este ano, prevendo aí o déficit primário chegar a 96,6 bilhões de reais, o déficit primário 96,6 bilhões de reais, senador Jucá, que antes era de 60,2 bilhões. E por que isso está acontecendo? Até as justificativas do ministro da Fazenda, elas têm lógica e razão de ser. Afinal, hoje, se você está com um projeto como, por exemplo, da construção do K-390, que é um avião militar desenvolvido pela Embraer Defesa, de altíssima introdução de tecnologia e inovação, ou orçamento em outras obras de infraestrutura ou de educação, ou vários programas relevantes, teria a defesa disso para fazer e continuar, porque deixar uma obra incompleta, quando você retomar a obra, ela vai custar muito mais caro do que se concluísse, caro ministro Garibaldi Alves. Muito lógico, eu diria até com procedência e competência do senhor ministro. Mas quem acredita que esta proposta será de fato implementada? Porque o governo perdeu as condições de credibilidade, de confiança em quem opera isso, que é o próprio governo, que briga entre si. O Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário falam linguagens completamente diferentes. E é diferente a linguagem do Ministério do MIDIC, do Ministério das Relações Exteriores, do outro ministério, do Ministério da Defesa. As contradições que a gente enxerga e vê e identifica. E, de fato, veja só a situação, e o ministro não tem outra saída a não ser fazer essa proposta ao Congresso. E, em vez de estarmos debatendo isto, que é saída para a crise, vem aqui com essa lenga-lenga, com essa conversa mole, com este realejo, com este samba de uma nota só do golpe. Pelo amor de Deus, eu vou falar isso direitinho daqui a pouquinho, mas antes eu quero voltar nessa questão econômica. Os sinais de que a economia desaba são muito claros. Leilões de portos estão sendo adiados e o juro do cheque especial em fevereiro já é o maior em quase 22 anos. Cheque especial e rotativo do cartão tem os juros mais caros do mercado, eu diria até mundial. Só neste ano os brasileiros já pagaram 500 milhões de reais em impostos. 2015 fechou com um recorde de mais de 2 trilhões de reais em imposto. E o que nós recebemos em troca em serviços? Cada vez piores, sem qualidade, e as pessoas na fila morrendo para ter uma vaga num hospital, para ter uma vaga numa escola pública, seja no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou no ensino técnico. A crise econômica se agrava, cerca de 6 em cada 10 consumidores, 58,95%, não sabem quanto estão devendo, segundo uma pesquisa do SPC e também da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Além disso, o desemprego está assustando, empurrando para as ruas e metrôs milhares de pessoas que estão sendo obrigadas a viver como ambulantes. E agora, só falam, apesar dessa crise, aguda crise, só falam nisso. É golpe, impeachment é golpe. Aliás, mudaram um pouco a versão. Mas eu gostaria de refrescar a memória de quem tem memória fraca, ministro Garibaldi. Interessante que, conforme a conveniência, as coisas são interpretadas de acordo com a conveniência da hora.
Eu faço questão de mostrar e pediria à Câmara que chegasse próximo desta foto. Esta foto aqui, aonde está a câmera? Aqui, está lá, a câmera está lá. Consegue me ver esta foto? Essa foto está nítida lá, agora estou enxergando bem na câmera. Olha os personagens que estão nessa foto. Quem está com essa camiseta das 100 mil assinaturas é ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era o presidente do partido e ao seu lado está José Dirceu, que era então secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. E o que eles estão entregando ali naquele documento para Michel Temer, que em 1999, março de 99, presidia a Câmara dos Deputados. Eles estão entregando ao então presidente da Câmara dos Deputados o quê? O quê? Um pedido de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, que tinha acabado de sair, fazia alguns meses, de uma eleição que tinha ganho para o segundo mandato, com 53% dos votos, portanto, ganhou no primeiro turno. E nesta foto, em março de 1999, estavam lá essas figuras bem conhecidas, algumas já falecidas, como é Miguel Arraes, de saudosa memória, pedindo o quê? Impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Que interessante, naquela época, impeachment não era golpe. Não era golpe. E agora é golpe? Tudo dentro da lei. E o que aconteceu? No pedido de 1999, Milton Temer, não sei nem se é parente do Michel Temer, Milton Temer era um deputado federal de São Paulo do PT. Ele acusava, em nome do partido e pelo movimento, o Fernando Henrique de ter cometido crimes de responsabilidade durante a execução do programa de estímulo à reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, o PROER. O programa foi iniciado em 95, no primeiro mandato de FHC. Havia também a acusação, negada pelo então presidente FHC, de que o Planalto teria constrangido o Ministério Público e outros órgãos durante a investigação do que havia se passado. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Nada como os documentos, nada como a história. Não vamos discutir aqui o estelionato eleitoral do Fernando Henrique Cardoso ao prometer um segundo mandato, vejam só, de crescimento e criação de empregos, ao tempo em que negociava com o Fundo Monetário Internacional a política de recessão em que nos encontramos. E o que aconteceu em 2014, quando a campanha eleitoral mostrou cenários maravilhosos de um Brasil crescendo, de um país de mais especialidades na área médica, de um país de Pronatec infinito e ilimitado, de mais moradias do Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Minha Casa Minha Dívida. Agora não há mais recursos, aumentou o juro para o financiamento da casa própria, a inflação chegou nesse nível assustador, o desemprego assustador. O que aconteceu? O que aconteceu? E agora, golpe é impeachment, retirando da sociedade, retirando do parlamento aquilo que é um direito constitucional. E agora, ontem aqui falei que os ministros Antônio Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, todos eles serão golpistas, esses ministros que ocupam com dignidade a Suprema Corte e que o país todo olha para aquela casa, na Praça dos Três Poderes, ali do lado, com a justiça cega, venerando, aplaudindo as decisões da Suprema Corte. Serão esses ministros todos que eu acabei de citar golpistas, quando dizem que impeachment não é golpe? O julgamento de impeachment é político e por isso ele está na Câmara e foi acolhido. Os pedidos, e Fernando Henrique teve, vou ler aqui, sob o comando de Lula,
ele apoiou nada menos do que 50 petições similares, 50 petições de impeachment Lula fez contra 3 presidentes entre 1990 e 2002. Foram 29 pedidos de impeachment feitos por Lula contra Fernando Collor. 4 contra Itamar Franco. Itamar Franco. Também teve 4 pedidos de impeachment pelo PT. 17 contra o Fernando Henrique Cardoso. Lula também teve 34 pedidos contra o Lula. E agora? E agora, José? Poderia dizer o José Maranhão, que está lá, nosso presidente? Da Comissão de Constituição e Justiça, veja só. Quis o destino que o senhor tivesse aqui, meu querido presidente. E agora, José, como diz o poema? Gente, contra fatos não há argumento. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Não é fatos, é fotos. Fatos e fotos. Era o nome de uma revista muito lida, meu querido ministro Garibaldi Alves. Então, as fotos e os fatos. E a gente não pode fazer versões sobre isto, porque isto são fatos e são fotos. E aí é preciso ter coerência nas atitudes, é preciso ter coerência nas atitudes, é preciso ter coerência no discurso, é preciso ter respeito com a inteligência do povo brasileiro, é preciso ter respeito à sociedade brasileira, é preciso ter respeito ao pensamento da sociedade brasileira. Senadora Ana Amélia. Com muito prazer, senadora Vanessa Gradiotin. Nós, senadores, estamos todos os dias aqui batendo na mesma tecla. Acho que Vossa Excelência cumpre o seu papel e nós, de nosso lado, também cumprimos o nosso papel. Vossa Excelência volta hoje, basicamente, repetindo todas as afirmações do dia de ontem. Eu, portanto, me vejo na obrigação de repetir, senadora, nós não estamos usando o discurso vazio de que impeachment é golpe. E quando os ministros se pronunciam a respeito do impeachment, eles se pronunciam acerca de um instituto previsto constitucionalmente, sobre o qual eles é que, através de um julgamento, determinaram quais as normas e as regras processuais. Eu aqui quero fazer um desafio a Vossa Excelência. Nenhum ministro, senadora Ana Amélia, nenhum ministro se manifestou até o momento sobre o mérito do impeachment. E o que nós falamos é o seguinte: quando não há um crime plenamente estabelecido, o impeachment deixa de ser um instrumento constitucional de impedimento do governante maior desse país para ser um instrumento que viabiliza um golpe. Esse é o nosso pronunciamento. Aí Vossa Excelência diz. Mas só o presidente Lula, no passado, apresentou mais de 50 representações, normal. Não teve um presidente desse país que não tivesse sofrido nenhum pedido de impeachment. Mas qual era o destino deles todos, senadora Ana Amélia, com exceção de um? Qual foi o destino? Todos eles foram arquivados. Ou por decisão de plenário, pouquíssimos, ou por uma decisão monocrática do presidente em exercício, à época, da Câmara dos Deputados. Então, há uma diferença muito grande. E agora, o que acontece? Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que eu não sei como até hoje, não sei como, esse sim, todo melado, porque denunciado está, ele entende de acatar o pedido de impeachment. E hoje, o conteúdo do pedido de impeachment, senadora Ana Amélia, é o que menos importa ser discutido. E nós queremos trazer ao debate o conteúdo do impeachment, até para esclarecer as pessoas que estão ouvindo. Porque nós somos uma casa política, mas na hora em que se abre um processo, nós deixamos de ser os políticos e passamos a ser os julgadores. Os julgadores cujo o tema julgado está também escrito na Constituição. E se dele nós nos desviarmos, senadora, nós estaremos, sim, ajudando a praticar um golpe nesse país. Senadora Vanessa, eu agradeço senadora muito a sua intervenção, a sua parte, eles são sempre muito bons e oportunos. Na minha terra, na minha querida Lagoa Vermelha, tem um ditado que diz: quem não deve, não teme. É muito simples, acho que lá na sua terra também, senador Medeiros. E quem não deve, não teme. Então, eu fico muito preocupada
por que esta reação de faca nos dentes aqui na tribuna da base governista, empedernida, em relação a essa questão? Todos os outros, inclusive o Lula, enfrentaram, Fernando Henrique, enfrentaram o debate, mas não com esse grau de, eu diria, de acerbação, de radicalização. Quem está contra mim está contra Deus, só falta dizer isso. E, então, senadora, quem não deve não teme. Por que o governo não enfrenta isso com naturalidade e mostra o seu lado e as suas razões? Outra coisa, senadora, os ministros do Supremo, senadora Vanessa, não foram eleitos. Eles não têm voto popular. Eles estão lá legitimados pelo seu saber, a sua competência jurídica da ciência de interpretar as leis e a Constituição. Por isso é a Suprema Corte dizer e interpretar a Constituição. E estão fazendo com um zelo exemplar. Um zelo exemplar que estão merecendo as grandes homenagens da população brasileira. Julgamento de impeachment tem argumentos políticos aqui pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Câmara e Senado. E, felizmente, no rito decidido, meu caro senador Marcelo Crivella, o rito decidido foi o voto aberto. E Vossa Excelência sabe que fala para as almas, fala para os devotos, fala para as pessoas. Vossa Excelência sabe do valor dos princípios éticos e da transparência. Então, este voto será aberto, lá e aqui. Grande e sábia interpretação do rito que o Supremo Tribunal Federal acolheu, apresentou, respondendo ao questionamento feito pela Câmara dos Deputados. Nas democracias, é assim que acontece. O impeachment é uma das cláusulas e um dos instrumentos que tem a democracia para ser usado nas horas oportunas e necessárias, como a que estamos vivendo agora. Eu, com muito prazer, concedo a parte ao senador Medeiros e já vou concluindo, meu querido presidente, a minha manifestação nesta tarde. Senadora Ana Amélia, os advogados do governo e também os senadores que aqui defendem, e com todo direito, afinal seria de se estranhar se falassem diferente, mas tentam relativizar as pedaladas fiscais e a questão da suplementação orçamentária sem autorização, como se isso não fosse nada e que fosse a presidente, nesse momento, vítima de uma tremenda injustiça. Não é o que pensa o Tribunal de Contas da União em sua unanimidade e também não é o que pensa o Ministério Público Federal, e é bom que a gente diga isso aqui, porque nesse debate todo, quase não se perceberam que, nesse momento, as pedaladas fiscais são parte de inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, então elas são também tema de investigação. Então, é bom a gente deixar claro para que não fique essa ideia de que a presidente Dilma está sendo vítima simplesmente dessa montagem que está sendo passada. Na verdade, tem base legal sim, sobra apoio político e sobra apoio das ruas também. Agora, o mérito vai ser discutido, com certeza, no decorrer do impeachment. Eu acho que a gente, na verdade, está antecipando o debate aqui, mas esse debate será feito depois. Muito obrigado. Obrigada, senador Medeiros. De fato, Vossa Excelência tem razão. Além do mais, aqui foi falado sobre a honestidade da presidente. Esse não é um fato relevante, a honestidade da presidente, porque é uma questão óbvia, que todos nós temos que ter responsabilidade e honestidade. A questão é os atos praticados pela presidente da República e que, eventualmente, possam ter consequências negativas para a economia brasileira, para a lei de responsabilidade fiscal, em relação a tudo que foi praticado como as pedaladas. Agora está se propondo, mais uma vez, também uma mudança na meta fiscal,
não conseguiu cumprir as metas fiscais para 2016, tendo que refazer com um acréscimo de cerca de 30 bilhões de reais. Muito obrigada, presidente. Obrigada, caros senadores.